vamos dar início ao painel agora das 11 horas, Mulheres Potentes e Produções Negras. E para mediar esse bate-papo, eu chamo a Natália Carneiro. Ela que é jornalista, por favor, Natália, em multimeios pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e especialista em gestão em comunicação e marketing. É cofundadora do site Seja Extraordinária, site baiano voltado para histórias de mulheres. Também é cofundadora da Fluir Assessoria Estratégica, uma empresa que atua com assessoria de imprensa, estratégia digital e branding. Atualmente também é produtora de jornalismo da TVE Bahia, onde também desempenha a função de apresentadora da agenda cultural Cultura em Cena, que vai ao ar semanalmente no TVE Revista e no TVE Notícias. Bem-vinda! E para compor a mesa, eu chamo a Adriele Regine. Designer, diretora de arte, figurinista, pesquisadora, mestre em estudos étnicos e africanos, especialista em desenho, registro e memória visual e em empreendedorismo e negócio social. Além de ser design de moda, é cofundadora do projeto literário e editora Lendo Mulheres Negras. Além de ter sido colunista da revista Extraordinárias. Atuou como diretora de arte nos curta-metragens A 7 Grãos do Chão, A Mulher no Fim do Mundo, Tubarão de Água Doce e 5 Fitas. Bem-vinda! Chamo também Carol Magalhães, publicitária, escritora, soteropolitana e apaixonada por música e sorrisos sinceros. Descobriu o mundo na literatura em 2018, se tornando escritora, lançando desde então 3 livros de forma independente. São eles Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer, A Menina que Brincava de Tudo e A Casa de Vó. Bem-vinda também. Verônica Santana. Ela que é idealizadora e produtora de eventos, criadora do projeto Africanidade, Afromed, deixa eu trocar de lugar aqui. Um projeto sem fins lucrativos que tem cunho social e oportuniza aqueles e aquelas que sonham em ser modelo, artistas em geral, a conhecerem tudo sobre o mundo da moda, da passarela e da fotografia. Bem-vinda. E para fechar, a Kiara Ramos. É Kiara mesmo que fala? Kiara, procuradora federal, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco, professora de Direito, palestrante, conferencista e instrutora da Escola Superior de Advocacia e da Escola da Advocacia Geral da União, doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, em co-tutoria com a Universidade de Roma, La Sapienza, falei certo? Mestra e graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, cofundadora do Instituto Abaioim Juristas Negras, idealizadora do selo cultural Enquanto Isso em Wakanda. Bem-vindas. Bom dia, gente. Nós, mulheres negras, como vocês sabem, fazemos parte, né, de 30% da população brasileira. E durante todo esse tempo, nós somos também as minorias. Minorias na literatura, no direito, na moda, seja em qualquer espaço, nós somos a minoria. Algumas poucas profissões que ainda são mais abaixo, né? Assim, em níveis de escolaridade, nós estamos ainda como o maior número de pessoas. E estar aqui com essas mulheres, né, que têm produções negras voltadas justamente para trazer oportunidade, nos tirar da invisibilidade, né? É uma honra, primeiramente. Muito obrigada por esse espaço e estar com vocês. E também vamos iniciar a apresentação com elas mesmo contando essas histórias, né? Afinal de contas, passamos séculos com pessoas contando nossas próprias histórias, nossas próprias lutas. Então, nada mais justo que cada uma se apresente. Então, vamos começar por Adriele Regine. Oi. Boa noite, ó. O costume, gente. Bom dia. É muito importante, assim, muito prazeroso estar aqui com essas deusas. É sempre tão importante. Eu sou originalmente formada em design de moda, né? Eu sou também, de uma forma ou de outra, comunicóloga. E, por muito tempo, eu me senti muito sozinha nesse espaço, nesse lugar. E desde sempre, o que eu penso é que eu precisava encontrar lugares para encaixar, encontrar lugares para fazer acontecer o que eu acreditava, né? A arte e a literatura sempre me atravessaram de alguma forma. Não é à toa que eu fui fazer design de moda.
Mas o tempo inteiro eu sempre precisei construir estratégias para que pudesse encaixar aquilo que eu acreditava ser o possível, né? Quando você forma em moda, você não tem muitos iguais. Eu formei em moda em 2010. Eita, entregando a idade assim. Em 2010, e você não encontra muito, né? Eu trabalho com moda desde sempre, desde 2007, antes mesmo de formar. Então, eu sempre busquei criar estratégias para me encaixar. Só que isso só veio, de fato, com a literatura, e especificamente literatura de mulheres negras. Eu sempre fui uma leitora voraz, mas eu nunca entendi porque eu não me encaixava completamente naquilo, né? Era um mundo que eu viajava, que eu flutuava, mas não era o que eu conseguia me ver e me reconhecer. Só em 2016, quando entro no mestrado, encontro Evelyn Sacramento, que é minha parceira de Lendo Mulheres Negras, que eu consigo entender a mulher e a potência que eu sou. E, além disso, não contente com só me entender nesse espaço, a gente consegue promover outras e outras mulheres para construir futuros e mundos possíveis para nós, né? Que nos caibam em nossa inteireza, não só metade de nós, não só o nosso intelecto, né? Não só o nosso corpo, mas que nos caiba inteira. Então, eu acho que essa é a história mais importante que a gente precisa contar, as nossas próprias, né? Eu acho que é isso. Eu espero ter respondido. Então, vamos lá, dar continuidade à sua história com a minha história. Primeiro que realmente é um prazer estar aqui, né, ao lado dessas mulheres, algumas que eu já conhecia, outras que eu passei a conhecer, e da importância desse espaço e de estarmos aqui contando as nossas histórias, né, como o Nath introduziu. E minha formação é publicidade. Desde então, eu tenho trabalhado como designer, né, na minha carreira profissional, até que eu descobri a literatura, assim. Lia livros, não era uma leitora voraz, mas sempre tive contato com a literatura e gostava de ler alguns livros, né? Mas, inclusive, eu acredito que quando a gente encontra o que a gente gosta de ler, é que a gente passa a ser leitoras vorazes, né? Então, eu sempre li livros de escola, que muitas vezes não dizia o que eu queria ler. E quando eu encontrei escritoras e escritores que contavam histórias parecidas com a minha, ou que traziam histórias que eram de meu interesse, eu passei a ser uma leitora mais assídua. E então, eu tive câncer de mama em 2016, e quando eu contava a minha história, eu sentia que as pessoas queriam saber mais sobre aquilo. E muitas delas, como minha história com câncer de mama foi bem um carrossel, assim, uma montanha-russa, as pessoas diziam, mas menina, você tem que escrever um livro, porque sua história pode inspirar outras mulheres a passar da forma como você passou. E eu nunca tinha imaginado escrever um livro, né? Eu acho que a gente não aprende ou não se enxerga nesse lugar de escritora. Não é nos ensinado isso de que você pode ser, sim, uma escritora. Então, eu nunca tinha imaginado isso. Até que eu comecei a escrever a minha história e lancei, então, meu primeiro livro, que se chama Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer, que era uma frase que eu ouvia muito das pessoas, porque eu não tinha a cara de câncer que as pessoas esperam que um paciente tenha. E esse livro ele foi lançado de forma independente, né? E ele foi tomando uma proporção tão grande de muitas pessoas procurarem, poxa, eu preciso dar esse livro para alguém, e ter recebido muitos depoimentos, principalmente de mulheres negras, que não se viam, não encontravam pacientes negras, experiências, né, na internet, e elas começaram a me procurar e contar histórias, porque eu falo de cabelo, eu falo das reações, enfim, mas da história em si, da mulher negra passando por aquele momento. E esse livro foi o que me jogou, me lançou no universo literário, né? E depois disso veio Mas Nem Parece, A Menina que Brincava de Tudo, que é um livro infantil que traz justamente vem quebrar, né, essa história de brincadeira de menino e brincadeira de menina, mas para trazer esse universo infantil de uma forma livre, né, sem gênero, sem brincadeiras de gênero, e conta histórias de brincadeira de rua, de uma infância na ilha,
dos amigos, enfim, de muitas brincadeiras que hoje em dia a gente até não vê muito, né? Porque as crianças estão muito na tela. E o mais recente lançado foi Casa de Vó, que veio de uma inspiração após leituras de Casa de Água de Barrela, por exemplo, que é uma história fantástica. Quem não leu, leia, por favor, que é de Eliane Alves. E ela vem contando toda uma trajetória que, de repente, é a família dela, né? De uma história dos nossos antepassados que a gente não fala muito. E Casa de Vó traz muito isso, né? Traz as minhas relações com as minhas avós, tudo que eu aprendi, desde minha avó, que é católica, que me rezava, a minha avó, que era do candomblé, que me benzia com folhas. Então, são muitas histórias nossas que a gente precisa contar e que a gente precisa deixar para as gerações futuras. Eu acho que é isso. Alô? Pronto, dá para ouvir. Então, vou dar continuidade um pouquinho na fala da minha amiga aqui, né? Verônica Santana. Quem é Verônica Santana? Um resumo em cima das palavras dela. Porque muitas das vezes as pessoas têm um olhar da piedade para as pessoas que foram vítimas do câncer, né? Muitas se escondem atrás das cortinas e outras se empoderam, né? E segue. Verônica Santana foi vítima do câncer também, das duas mamas, em 2016, onde recentemente, em 2015, teve uma irmã com os 35 anos que foi vítima do câncer, que lutou pela vida, né? E, tipo, ela dizia sempre para mim, minha irmã, eu amo viver, e isso não vai me deixar abater. Eu vou seguir a minha vida lutando e ajudando muitas crianças, mulheres e pessoas que encontram aqui dentro do hospital, que estavam revoltadas por ter descoberto aquele processo, né? E nisso, naquele primeiro impacto, quando a gente descobriu, porque tudo começou por conta de uma pequena queimadura, né? Ela fritando peixe e um espirro do óleo caiu na mama. E justamente onde estava o problema. E isso, ela começou a lavar, passar remédio e achando que foi uma queimadura, porque foi uma queimadura. Só que começou a abrir. Começou a abrir. E quando a gente foi para o médico, se descobre que ela estava com o problema. E nesse problema, vamos lutar. Ela não se abateu, tomou susto, lógico, mas não se abateu e lutou até o último dia. No dia que ela descobriu, 1 ano depois, ela faleceu. E aí, 6 meses depois, eu descubro que eu estou com o mesmo problema. E nas duas mamas, foi um baque. Mas eu já estava preparada, né? Que a gente nunca está, mas eu já estava preparada, devido a todo aquele processo que ocorreu com ela, e eu fiquei ali o tempo inteiro com ela. Eu vivi praticamente minha vida durante 6 meses dentro do Hospital Aristides, dando apoio a ela, porque ela não queria a minha mãe, ela só queria os amigos que chegassem lá para fortalecer, para dar risada, brincar. Todos os dias eu deixava ela a verdadeira rainha. O cabelo caiu, mas ela estava com um turbante de rainha que não tinha mais de não sei quantos metros. E assim foi. E quando eu descobri o meu problema, eu digo, meu Deus, Deus sabe de todas as coisas. Eu vou lutar e vou empoderar, ajudar aquelas mulheres que estão ali também. E nisso dei seguimento e hoje eu estou aqui contando a minha história. Logo em seguida, aí agora eu vou para a minha fala, né? Logo em seguida, um ano depois de todo o meu processo, eu fiquei assim, vou dizer uma palavra baqueada, né? Não pelo problema do que ocorreu comigo de eu ter descoberto o câncer nas duas mamas, mas pelo fato de eu ter sido vítima do racismo dentro de uma rede de supermercado muito famosa aqui no polo petroquímico, onde eu fui acusada de ter furtado um produto, onde eu comprei, degustei dentro da loja na praça de alimentação e estava com minha nota na bolsa. Aquilo ali, para mim, perdi o chão. Perdi por completo o chão.
Fomos parar na delegacia. Provei que, de fato, eu tinha consumido, porém eu tinha pago. E, além disso tudo, né, pelo fato de eu ter chegado no supermercado num momento mais cedo, porque eu ia fazer uma produção em Busca Vida com alguns modelos, e o ponto de encontro foi ali. E nessa brincadeira, o pessoal da produção me ligou, me pedindo, porque eles tinham tido um problema na van, para buscar alguns produtos para encaminhar para eles e a gente não perder tempo. E assim eu fiz. E quando foi nesse momento que eu estava rodando dentro da loja, pegando os produtos, né, e passando no caixa, foi quando dois seguranças me abordaram de uma maneira assim truculenta, agressiva, que eu me assustei. Gente, eu parei assim e fiquei assim, eu não entendi. Ele pegou o produto e enfiou na minha cara e disse assim: pague o produto que a senhora degustou e não pagou. Eu gelei, vendo aquele monte de pessoas ali me olhando, tipo, com aquele olhar, tipo, ela fez aquilo. E aí a única reação que eu tive, chorando praticamente, perguntei: você tem como provar? Ele: quem tem que provar alguma coisa aqui é a senhora, não sou eu. Eu digo: pois é, então agora você vai chamar a polícia, você vai chamar a imprensa, você vai chamar o que você quiser, porque eu não vou provar nada a vocês, a não ser que a gente vá para a delegacia. E assim fomos. Quando chegou lá, tirei minha nota fiscal, mostrei, provei. Minha foto saiu no jornal e hoje vem rendendo até hoje, né? Porque eu botei na justiça, a justiça, como é um pouquinho lento, né? Já tivemos algumas audiências, mas assim está ocorrendo, né? E nisso me trouxe um trauma tão grande, porque na minha família eu sou de família preta, sou de uma família honesta, né? Filha de doméstica, filha de jardineiro, mas que meus pais sempre deram. Tinha, no caso, porque uma se foi, né? Mas eu era 3 irmãos, onde meus pais sempre buscaram dar o melhor dentro das condições dele, para a gente não ter que passar por nenhum tipo de situação. Então, isso para mim, para minha família, foi muito constrangedor. Então, eu cheguei ao ponto de entrar em depressão. Perdi vários trabalhos com produtoras, agências, pessoas que acreditavam, confiavam em mim, né? E nisso me trouxe um surto muito grande, que eu fui buscar ajuda com a instituição, que na verdade as pessoas não me conheciam quem era Verônica Santana, pelo que ela fez, o que ela fazia antes. Só me conhecia: você não foi a menina que passou por isso e isso, você não foi a menina que estava na televisão, que foi acusada. Gente, é muito doloroso. Eu não saía de dentro de casa. Até hoje eu não consigo entrar dentro de um supermercado que me dá essas lembranças, mas hoje eu posso contar minha história porque eu busquei ajuda. E essa ajuda veio em um momento que eu estava fazendo uma ação dentro do shopping da Bahia, quando uma pessoa na instituição Nelson Mandela lembrou de mim por conta da situação e me disse: se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Que ela primeiro perguntou: você não foi a menina? E aí, pronto, a minha casa caiu. Ela: calma, eu sou da instituição Nelson Mandela. A gente trabalha dando apoio a essas pessoas que foram vítimas do racismo, do preconceito. E se você precisar de ajuda, está aqui o meu cartão. Eu tentei suicídio. Eu simplesmente tentei várias coisas contra a minha vida, porque eu não aceitava aquilo, porque você acaba se sentindo culpada, você acaba se sentindo vítima, que você fez aquilo, você acaba botando na sua cabeça. E o pior é quando as pessoas olham para você e dizem assim: ah, isso é frescura, depressão, preto, é mimimi. Por que mimimi? Só porque a gente tem um tom de pele diferenciada? E aquilo ali me acabava por dentro. E aí eu consegui, né, esse apoio com o pessoal que me abraçou com muito amor, muito carinho dentro da instituição. E foi difícil quando eu cheguei lá, porque eu não conseguia abrir a boca e falar o que eu estou falando agora para vocês. Eu só chorava. Eu tentava por várias sessões e eu só chorava. E um desses momentos em casa, eu tive um surto.
Um surto esse que eu acordei cedo, cheguei assim na sala, comecei a chorar porque a lembrança, o filme vinha na minha mente. E quando de repente meu sobrinho levantou e fez assim: tia, por que você choras? Não chora não, essas foram as palavras dele. Não chora não, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Se acalme. E me deu um abraço. E eu fiquei olhando para ele como eu estou olhando para você agora e você me olhando. Olhei, e a lágrima caindo. Aí foi quando eu vi uma tinta dele, guache, em cima do armário. E eu disse: eu posso te pintar? Ele: pode. Não sabia nem o que eu estava fazendo. Peguei, fiz uma pintura nele. Como eu usava muito turbante, de vez em quando eu uso, peguei meu turbante, amarrei nele. Peguei uma pulseira, botei. Pronto, aqui, botei no pescoço, fiz uma foto. Puxei a costina assim, fiz uma foto, gente. E coloquei no meu Instagram. O que eu não conseguia falar nem expressar, muitas pessoas conseguiram enxergar a minha dor, a minha revolta, o amor e tudo. E começaram a me procurar e contar histórias de alguns filhos deles que já tinham passado por algum tipo de situação de racismo, de preconceito. E eu dizia: gente, isso é uma foto, é apenas uma foto. E eu caí na graça de um olhar de um fotógrafo, André Marinho, que viu a foto e me convidou, né, para fazer um editorial com aquelas crianças do projeto. E eu disse: não, é apenas uma foto. E ele me fez um desafio. E assim começava a surgir o projeto Africanidade, onde eu tenho um grupo com 50 crianças, né, de vários estados, principalmente dentro de Salvador, que as mães viram os filhos se reconheceram dentro daquilo, e hoje a gente faz um trabalho muito lindo da comunidade. E lá na frente eu vou seguindo a minha fala para vocês terem mais conhecimento. Bom dia a todas as pessoas presentes. Peço licença, a licença ancestralidade, para poder falar hoje aqui no meio dessas mulheres incríveis. E digo que a gente fala daqui, dessa encruzilhada. Nós nos encontramos na encruzilhada, que é a encruzilhada que intersecciona gênero e raça. Então, sempre que eu vou falar, eu digo de onde eu falo. Isso é uma coisa de honestidade, de narrativa intelectual, que a gente aprende realmente nesse processo inteiro de se colocar politicamente como uma pessoa negra em sociedade, sobretudo em alguns espaços em qual nós somos minoria. É dessa encruzilhada que nós narramos, é nessa encruzilhada que nós encontramos. Encruzilhada que muitas vezes é vista como um local de dor, de sofrimento. Também é local de dor, de sofrimento. Também é local de subalternização na sociedade machista e racista. Mas essa encruzilhada também é local de potência. Essa encruzilhada é local de encontro. Essa encruzilhada é local de troca. E é isso que nós vamos trazer hoje aqui, essa troca. E para eu falar de mim, eu tenho que falar realmente quem eu sou a partir de uma minha trajetória. Eu já coloquei, inclusive, aqui um cronômetro, tá, gente? Que advogado tem uma mania de falar muito. É isso. Mas eu consigo sintetizar. Eu quero dizer a vocês que eu sou filha do amor de Carla e Cláudio. Nasci na cidade de Palmares, um município no interior de Pernambuco, Zona da Mata. Sou menina de Engenho, criada nos pés descalços. Até os 14 anos eu morei em Engenho. Logo quando meus pais casaram, eles foram para um barracão de Engenho, meu pai tomava conta, e não tinha energia, era na luz do candeeiro, muito romântico os dois, violão, voz violão, luz do luar, o candeeiro lá, né? E de repente minha mãe ficou grávida, e quando ela ficou grávida, ela disse para o meu pai: e aí, essa menina vai nascer aqui, não tenho nem como fazer uma vitamina para ela no liquidificador. Meu pai respondeu para ela assim: você sabia que a gente vinha morar aqui quando a gente se casou? Ela disse: sim, eu sabia que eu vinha morar aqui, mas não sabia que eu ia morrer aqui. Essa é minha mãe, gente. Ela é Nina, ela é um motor de movimentação lá em casa. E meu pai foi, lembro muito daquela música de Belchior, diz que o que pesa no norte, pela lei da gravidade, disso Newton já sabia, cai no sul, grande cidade. Então, a coisa que meu pai fez foi mudar para São Paulo e começou a trabalhar na primeira usina de cana-de-açúcar. E de lá de São Paulo se abriram oportunidades para ele no Nordeste.
passei a infância mudando muito, mas sempre nos engenhos, e com essa busca de melhora de condições de vida de uma família que tem tradição realmente da senzala, que vem e tem seus pés ali nos engenhos, no corte de cana-de-açúcar. Meu avô foi cortador de cana, meus avós passaram fome. Então, vem de uma família que já investiu no estudo dos filhos até o ensino médio, mas meus pais queriam mais para mim. Então, embora morando no engenho, eu sempre estudava na cidade mais próxima. E todo dia fazia esse deslocamento. Tive essa infância, uma boa infância nesse sentido. Com 9 anos, eu decidi que eu ia fazer direito. Com 9 anos de idade, você disse, como é que a pessoa com 9 anos de idade resolve assim, eu vou fazer direito? Porque a menina não se calava. A menina recebia até uns beliscãozinhos assim, de vez por baixo da mesa, sabe? Minha filha, você não pode responder. Eu disse, eu não estou respondendo, eu só estou colocando a minha... Eu tinha opinião para tudo. E uma vez, um amigo do meu pai foi almoçar com a gente, e quando ele viu eu questionando o meu pai, que eu nasci para questionar a autoridade masculina, né? A primeira coisa que eu fui foi feminista. Primeira coisa. Então, eu nasci para questionar. E eu discutindo com meu pai, ele disse, essa menina é uma advogada nata. Mas eu não sabia, não tinha referência, ninguém na minha família tinha nível superior, a gente morava muito isolada mesmo, e eu disse, o que é que faz um advogado? E ele foi contar o que era. Eu disse, pronto, é isso aí que eu vou ser. E nunca saiu da minha cabeça. Aos 9 anos eu decidi que ia fazer direito, e coincidiu com confluências de diversas formas para que eu ingressasse na faculdade. E começou pelo esporte. Eu sou judoca. E a partir do judô eu consegui ter acesso a um colégio muito bom na capital, que me convidou para ser bolsista lá, bolsa integral 100%, sair de lá do interior, do engenho, e ir para a cidade grande, para poder fazer o ensino médio e fazer o vestibular. E a minha família, ela mudou completamente a sua estrutura para que uma menina de 14 anos conseguisse realizar o sonho dela de fazer direito, de se formar. E foi assim, foi um período de muita escassez, de muita dificuldade, porque quando se mora no interior e se vai para uma capital como essa, sem muitos recursos, a gente sabe, minha mãe dizia assim, a frase dela é, aqui a gente paga até para respirar. E lá estávamos sozinhos, foi um período de muitas dificuldades, mas eu consegui ingressar na Faculdade de Direito do Recife, porque eu não queria qualquer faculdade, e nem poderíamos, porque na minha época não tinha nenhum programa de bolsa, e meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade particular. Então, eu consegui essa bolsa do colégio, me agarrei nisso e consegui ingressar na Faculdade de Direito do Recife. Foi uma grande alegria para mim. Depois, quando eu estava no finalzinho da faculdade, quando eu entrei na faculdade, foi aquela paixão pelo direito, mas principalmente pela sociologia, pela filosofia, pelas disciplinas que questionavam por que é que a lei não se aplicava, porque eu fui fazer direito para fazer justiça. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi é que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse, não pode. O direito é uma coisa, a justiça é outra. Eu disse, a gente tem que juntar isso de novo, porque está errado. E aí comecei nas pesquisas e tudo, e era uma apaixonada pela vida acadêmica. Mas chega um momento em que você cansa de, por exemplo, se deslocar. Para me deslocar durante o dia, eram 8 ônibus por dia que eu pegava. 8 ônibus por dia. E teve um dia abençoado que eu já estava sem grana para comer, passei o dia todinho só com o que eu tinha saído de casa. 10 horas da noite, o motorista me viu na parada de ônibus e ele simplesmente furou a parada e me deixou lá, com fome, sozinha, chovendo. 10 horas da noite, meu ônibus só passava de 1 em 1 hora, o último, para chegar em casa. E naquele dia eu fiz um pacto comigo, eu disse, eu não vou passar mais por isso. Quer dizer, criatura, não é possível que Deus te deu inteligência para tu estar passando por essas dificuldades. Eu vou passar no concurso público, porque até então eu não tinha despertado para isso. E comecei a entrevistar as pessoas que estavam ao meu redor e que já eram concursadas, para saber como é que elas tinham estudado, e criei uma metodologia. Essa metodologia me aprovou em 7 meses, em todos os concursos que eu fiz, inclusive no de Procuradora Federal, e eu já saí da faculdade aprovada. Foi a partir... Obrigada, gente. Foi a partir dali, daquele momento, que eu identifiquei mesmo essa trajetória dentro do serviço público, saí como oficiala de justiça, mas já esperando a nomeação para procuradora, cheguei e, da partir da nomeação, fui morar em Roraima, passei 5 anos no extremo norte do país, porque como é um concurso federal, você pode ir para qualquer lugar, né? Gente, até aqui está tudo lindo. Uma trajetória. Então, eu tinha 20 e poucos anos, já era mestra, professora na universidade,
empresária, porque a minha metodologia, ela aprova várias pessoas em concurso público até hoje. Então, a primeira coisa que eu fiz foi montar um curso preparatório. Então, eu tinha uma casa, piscina, tudo que a pessoa diz assim, esse é o projeto de ascensão. O sonho dos meus pais, o sonho dos meus avós, o sonho das minhas avós se realizam comigo. E eu entrava naquela vida, principalmente quando eu chegava em casa, e eu fazia assim, será que é só isso? E se foi isso, por que é que eu sinto essa estranheza o tempo inteiro? Eu sentia como se eu fosse a personagem da história de alguém que não tivesse sido eu que tinha escrito. Me dava uma sensação de irrealidade muito grande. Eu lembro que quando eu assisti Matrix, a sensação era bem aquela. Sabe quando você olha e sente que está tudo muito perfeito, mas tem alguma coisa que não encaixa e você não consegue perceber o que é. E nisso eu achei que era porque eu estava já há muito tempo em Roraima e fiz um movimento para ir fazer o doutorado no exterior. Aí fiquei 1 ano em Lisboa, 1 ano em Roma. E lá a coisa começou a se revelar de uma maneira muito mais nítida para mim. Começou a se revelar nesse lugar da discriminação a partir das questões raciais. Por quê? Porque no Brasil existe toda uma política de Estado, existe toda uma política social fundada no mito de democracia racial, que torna o nosso racismo muito sofisticado, principalmente para pessoas negras que têm a passabilidade maior, como é o meu caso, que têm o tom de pele mais claro, se autoriza a entrar na casa grande, te trata como igual, e as diferenças são muito subjetivas, para você perceber. Quando a coisa fica muito mais revelada, como é o caso de estar no exterior, e de ali as pessoas não terem dúvida, ou quererem negar a tua negritude, dizendo, não, essa é moreninha, é uma morena clara. E aí você começa a perceber que essas relações elas se reproduzem também no país. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava vendo toda a realidade, todas as relações de uma outra forma. Gente, por que é que essa trajetória eu conto assim, dessa maneira? É porque muitas pessoas negras, que como eu, foram criadas em ambientes multirraciais, em ambientes cercados de pessoas brancas, porque, como eu falei para vocês, eu consegui uma bolsa no colégio mais caro do Recife, só estudava a elite recifense. Eu ingressei na Universidade Federal, na Faculdade de Direito, na época que não existia cotas raciais. Eu ingressei numa carreira pública que é uma das melhores, ou dentre as carreiras públicas, as carreiras jurídicas, é a que mais bem remunera, junto com todas as outras. Então, vocês imaginam que em todos esses ambientes, eu estava sempre cercada por pessoas brancas de todos os lados. E vim de uma família multirracial, que a parte negra da família, em razão de todas as violências que a gente sofre reiteradamente, tenta negar a sua negritude. Então, eu nasci e cresci sem esse letramento racial, e toda a sensação de desencaixe que eu sentia era justamente porque eu não conseguia acessar a minha verdadeira identidade, porque eu não conseguia descobrir quem eu era. E eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu assumi um cargo de direção em Brasília, eu fui diretora da Escola Nacional da Advocacia Geral da União, ou seja, uma trajetória relâmpago dentro da carreira, muito jovem para aquele cargo, e eu comecei a sofrer dentro da instituição muitas dificuldades, em razão também das questões relacionadas não só a gênero e raça, mas a região. Vocês sabem que o Nordeste ainda pesa isso. As pessoas não queriam admitir ser ordenada por uma mulher negra nordestina. Isso era muito difícil e trabalhava majoritariamente com homens brancos. E isso fez com que eu trouxesse para a instituição esse enfrentamento também racial. Isso causa muita dor, porque quando você rompe com o pacto de silenciamento racial, os brancos começam a não te aceitar da mesma forma. Então, todos aqueles ciclos de amizade, eles se mantêm enquanto você silencia. Quando você começa a falar e dizer, olha, isso aqui está acontecendo por uma questão de raça, gênero, região. Então, você rompe com esse pacto, você começa a sentir toda uma pressão. E aí eu fiquei, sabe, entre dois mundos. Eu nem pertencia ao mundo deles, mas eu ainda não tinha construído o meu. E foi um momento de dor, foi um momento de depressão, foi um momento em que eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. E aí você diz, uma jovem dos seus 30 anos, com uma carreira, uma trajetória relâmpago, doutoranda,
com todas as estruturas para ser feliz, por que essa jovem não está feliz? Porque o racismo e o machismo, quando se encontram nessa encruzilhada, se você não souber quem é, você deixa se levar pelo peso dessa opressão. E eu lembro que nessas buscas sobre mim, porque quando nós entramos em processos depressivos e processos de síndrome de pânico, nós temos que procurar esse autoconhecimento. E nessa busca sobre mim, um amigo meu, um grande amigo, que foi responsável por puxar a minha mão e fazer o letramento racial comigo, o Dr. Paulo Fernando Soares Pereira, também procurador federal, o único procurador Black Power que vocês vão conhecer, se quiserem pesquisar depois, autor de um livro maravilhoso chamado Os Quilombos e a Nação. Ele me puxou e ele disse assim: mulher, tu tem que ir no terreiro. Bota o teu pé num terreiro. E a primeira vez que eu fui no terreiro, os búzios me disseram o seguinte: você tem que voltar às suas origens. Na hora eu não entendi nada. Eu achei que era para voltar para Recife. Eu estava morando em Brasília. E naquele meio de desespero, você não entende as coisas logo, os recados, né? Volte, você tem que voltar para as suas origens. Você parece uma árvore frondosa sem raiz. Então você tem que aterrar. Eu disse, então eu vou voltar para Recife. Não tinha entendido nada. Cheguei em Recife, com pouco tempo, eu fui convidada para participar de um evento, era o mês de julho, e a OAB Pernambuco me convidou para fazer uma fala no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E aí eu fui, né, sem nem saber direito o que falar, só que eu entrei numa sala, no auditório, mais ou menos assim, com essa quantidade de pessoas. E quando eu entrei naquele auditório, eu fiquei assim, sem fala, sem voz, porque era um auditório repleto de mulheres negras, mas sabe, numa negritude potente, numa negritude que não tenta se embranquecer, numa negritude que milita, e eu nunca tinha vivido isso. A minha criação me apartou de tudo isso, a minha trajetória me apartou de tudo isso. E eu cheguei ali e eu disse assim, meu Deus, é com essas mulheres que eu quero andar. É com essas mulheres, são elas que eu preciso ter. Eu quero aprender com elas, sobre mim. E aí, quando eu fiz a minha fala, eu disse a elas, muito honestamente, que eu não sabia o que eu ia falar. Contei a minha história e disse assim, eu estou precisando de amigas negras. Eu estou precisando, eu ainda não sabia, mas eu estava precisando de um quilombo. Eu estava precisando de um quilombo para me libertar de tudo. E eu falei para elas, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um papelzinho. Quem quiser ser minha amiga, por favor, muito humildemente, bote o nome nesse papel. E foi assim que eu fiz. E a lista ficou enorme. E a partir dali a gente começou a se encontrar. Eu comecei a me cercar das referências dessas mulheres e compreender um pouco mais das suas dores no dia a dia. Percebendo quanto aquelas mulheres, juristas, advogadas, estavam ainda em situação de vulnerabilidade, estavam ainda na periferia, porque não tinha dentro desse sistema possibilidades de atuar. Não tinha dentro desse sistema a possibilidade de ser contratada por um grande escritório, porque a advocacia que ela fazia era para os seus, ali dentro da comunidade, e muitas vezes aquilo não lhe remunera. E eu via o quanto que o cargo público para elas era um caminho também, que elas desejavam, mas não sabiam como estudar. Aí eu peguei aquela metodologia que eu desenvolvi e disse, convidei todas para ir na minha casa, fiz a apresentação e disse, eu tenho um projeto. Vocês me aceitaram, agora aguenta. Porque a pessoa que foi criada junto com a branquitude tem as estratégias da branquitude. Então, não é à toa. A minha trajetória assim não é à toa. Eu vim de um mundo que vê tudo como possível, porque é um mundo de privilégios. E, na minha mente, eu era um homem branco alemão até bem pouco tempo. Porque eu estudava Habermas, não era Lélia Gonzalez, sabe? Não era Sueli Carneiro. Eram só referências alemães. Então, eu jurava que era um homem branco alemão. Então, para mim, é tudo muito fácil de planejar e as ideias vêm. E quando eu cheguei ali, eu disse para elas, gente, ó, o plano é o seguinte, o plano é, vamos ocupar os cargos no sistema de justiça. Que foi assim que nasceu a ABAUMI Juristas Negras. Eu disse, eu tenho a metodologia que não precisa de mais de 4 horas de estudo por dia, que não precisa você gastar todo o seu dinheiro em cursos e que te dá autonomia para aprender, porque te ensina a estudar, por onde estudar, como estudar. A estratégia que eu fiz quando eu não tinha grana nenhuma, nem para comprar livro, eu vou compartilhar com vocês. O que eu aprendi sobre concurso, eu vou compartilhar com vocês. E daí surgiu a ABAUMI Juristas Negras, especificamente com esse plano. E hoje, a ABAUMI se torna uma gigante, a partir do instituto que atua nas mais diversas áreas, e agora também somos uma startup, porque
nós precisamos pensar na sustentabilidade dos nossos projetos, nós precisamos monetizar as nossas potências, nós precisamos monetizar os nossos saberes para colocar isso dentro desse sistema. Mas eu falo um pouco mais sobre a Biomi daqui a pouco. O que eu quero dizer a vocês é que eu descobri que eu não ando só, eu descobri que eu sou uma, mas não sou só, e que para se tornar negra é necessário um quilombo. E esse quilombo é um quilombo digital que atende o país inteiro hoje, para ajudar muita gente nessa transição, no letramento racial, no empoderamento, na estética, porque o nosso corpo fala também, a se descobrir, a resgatar a identidade que essa estrutura racista e machista tenta apagar de todas as formas, conectar a nossa emoção, a nossa razão e fazer com que a nossa multipotência se viabilize. Então, a Biomi instrumentaliza esses sonhos negros a partir desse protagonismo de mulheres negras, que somos todas mulheres negras. Então, muito obrigada por essa fala inicial, desculpe ter me alongado um pouco mais. Projetos como o de vocês, né? Tanto Lendo, quanto os livros de Carol, projeto de Verônica, o Africanidades, a Biomi, eles nos possibilitam, claro, a abrir portas, não só a mulheres negras, né? Vocês saem, furam uma bolha de se colocarem nesse lugar de maior visibilidade e oportunidade, nesses espaços que a gente não alcançava antes. Mas quais são os desafios hoje, né? Porque a gente tem alcançado, assim, nós temos nos colocado nessa posição e temos avançado muito nessa nossa presença e nosso empoderamento mesmo, representatividade. Mas qual é o desafio hoje maior que vocês têm enfrentado, assim, para dar seguimento, né? E conquistar ainda mais espaço? Bom, vamos lá. Desafios a gente tem a rodo, né? Eu acho que é um negócio que cai do céu igual a chuva. Porque, na verdade, é como a Chiara falou, né? Existe uma sofisticação no racismo, existe uma sofisticação em toda uma estrutura que não nos quer. Então, seja redes sociais que não entregam conteúdo, por exemplo, seja espaços que não nos convidam para estar, mesmo a gente sendo uma grande potência, as pessoas reconhecendo que a gente muda o panorama da literatura negra no Brasil. Existem espaços que são muito cobiçados e que nunca nos convidam. Então, será mesmo que isso é só porque alguém esqueceu de nos convidar? Acho que não. Existe uma sofisticação em construir, em permanecer com que os espaços não nos caibam. E aí, o que é imprescindível e que a gente faz desde sempre, não é invenção da roda, é nos juntar e fazer o nosso. É fato, assim. Talvez essa seja a tecnologia mais importante de pessoas negras para conseguirmos ainda estar aqui, né? De conseguir aquilombar, de conseguir juntar pessoas potentes e fazer outros negócios, de fazer escritórios associados, como eu tenho dito, né? Que a gente consegue juntar as amigas. Uma amiga tem um projeto aqui, outra amiga tem outro projeto ali. A gente está junto de qualquer forma, uma trabalhando no negócio da outra, para conseguirmos construir a potência que merecemos, né? A potência que disseram que a gente não era possível, não era capaz, que não nos pertencia, né? A riqueza é nossa. A tecnologia é nossa, a ciência é nossa. A construção de justiça é nossa também. Então, assim, eu acho que não vai ser 10 ou 20 anos que a gente vai conseguir promover tudo de forma que tudo nos caiba, que a gente esteja no poder, né? Mas é impossível dar passos atrás. Assim, não vai ser não entrega da rede social que vai fazer com que a gente não aconteça no mundo. Não há possibilidades de não brilharmos. E isso aqui diz muito sobre isso. Então, eu me recuso a falar sobre todas as dificuldades, porque está aí posta e todo mundo já sabe. O que eu gosto de falar é sobre os caminhos bonitos que estamos trilhando. Eu acho que é isso.
Ainda complementando o que as meninas disseram, o que Kiara falou sobre aquilombar, né? Eu tive a oportunidade de participar de um grupo nacional, assim, de pessoas comuns e pessoas que a gente considera artistas, enfim, mas que me tirou desse lugar de mais uma e me colocou no lugar de você é potente, sabe? Eu falava, poxa, será que eu sou tão boa assim? E essas pessoas disseram, pô, onde é que você estava? Você é maravilhosa. E eu acho que a gente precisa desses lugares, né, de estar com pessoas que nos coloquem para cima e nos coloquem no lugar onde a gente deve estar mesmo, porque quantas potências, isso a gente vem falando sempre, né, nas periferias, quanta gente boa, de música, de arte, enfim, de diversas áreas, e essas pessoas não têm oportunidade. Então, as dificuldades que a gente enfrenta é justamente de não ter oportunidade, né? De não ser selecionada para participar de um evento ou de não ser, de não passar numa seleção de emprego, de não ter oportunidade de mostrar o quanto a gente sabe. E no meu caso, em relação aos livros que todos foram lançados de forma independente, eu acho que nesse mundo da literatura tem esse lance das editoras, né? As grandes editoras estão nos grandes eventos, estão nas grandes livrarias. E para eu conseguir entrar numa livraria aqui foi muito difícil, né? Eu precisei participar de um evento que falasse sobre negritude para eu poder ter um espaço de estar na prateleira. Então, eu não simplesmente cheguei lá, eu fiz, poxa, eu estou com um livro aqui, como é que faz para eu ter acesso à livraria? Você não tem esse acesso. Então, hoje aqui em Salvador já tem algumas livrarias, a LDM, por exemplo, que é uma livraria nossa, que abre muito espaço para produção independente. Mas a divulgação do livro, eu vendo hoje meu livro de forma online em algumas livrarias daqui, mas para eu conseguir alcançar uma pessoa do norte, por exemplo, é difícil, porque os grandes, as bienais, enfim, não recebem produção independente. Então, acho que a maior dificuldade da literatura independente é justamente essa, é você conseguir estar no local que vai te dar visibilidade, né? Então, é uma luta de estar na rede social, de estar buscando pauta nos jornais, enfim, para você não ser invisibilizado, né? De você estar mostrando o tempo todo a sua produção, o seu conteúdo e a importância de tudo que você faz. Dando continuidade, né? Então, a nossa luta é diária. Não tem para onde correr. A gente sempre busca informações. Nós sempre buscamos ficar sempre informado nas coisas que estão acontecendo para a gente desenvolver algo bem bacana, né? É o caso do nosso projeto Africanidade, onde, como eu relatei inicialmente, quando ocorreu isso, muitas pessoas me procuraram, né? Querendo saber como era que funcionava o projeto para colocar suas crianças. E muitas das vezes eu ouvia pessoas dizerem assim, isso aí é fogo de palha. Essas mães estão tudo enlouquecidas. Esse projeto não vai para lugar nenhum. E aí eu ficava assim pensando, meu Deus, como é que as pessoas podem ser tão amargas? Eu não ganho nada com o projeto. Na verdade, o nosso projeto é um projeto social, onde trabalhamos na coletividade com as mães. Tudo que a gente faz é em produção coletiva com materiais que temos em casa. Tecidos que temos em casa, colar, pulseira que temos em casa, que às vezes as pessoas não valorizam, né? Mães que têm o sonho, crianças que têm o sonho de estar, tipo, sair rapidamente em uma revista, rapidamente num jornal. E aí eu fico me perguntando, porque por alguns momentos, né, logo iniciando, eu fiz um trabalho com a ajuda da Capitã Sheila, que faz um trabalho maravilhoso dentro da nossa comunidade. Foi uma das pessoas que deram maior apoio para isso acontecer, que agregou. E a gente fez um trabalho e mandou para certo local. Trabalho lindo, 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 lindo. E por conta, eu vou dizer assim, de um ciúme ou uma disputa, por intermédio da pessoa ter com outras pessoas, vetou.
o que a gente ia realizar. E aí me perguntaram assim, por que um trabalho tão humano, com tanto amor, com tanta humildade coletiva, não conseguiu passar? Aí eu disse assim, é o sistema. Infelizmente, o sistema ainda fala mais alto. Às vezes, quando a gente conseguimos algo além, as pessoas gritam logo, entrou porque foi peixe. Não porque você teve a capacidade. Não porque você é boa naquilo que você faz. Porque às vezes você tem um potencial muito bacana, você tem, como é que diz, algo gritando dentro de você, mas tem aquele que toca o dedo em você e diz assim, que nada, isso aí é nada, você não vai conseguir. E aquilo ali já acaba lhe desarmando e você se sente tão pequena que você acha que você não é capaz, que aquilo ali que você está fazendo não serve. E é aquilo mesmo que a pessoa fez. Então, a nossa luta sempre é diária, é constante, e a gente vai continuar lutando, gritando, mostrando a todos que a gente pode ser igual, ou mais, ou diferenciado do que eles. E assim é o que eu sigo na minha luta, 2 anos de luta, resistência, força, com essas crianças que não têm condições de pagar para ter um momento em um evento grande, né? E hoje a gente tem aí uma das agências que faz um trabalho maravilhoso com crianças negras, que todos os dias estão dando oportunidade, abrindo portas para que elas possam mostrar o talento dela, né? E cada dia mais eles vêm gritando, lutando e crescendo. E eu digo sempre, hoje a minha dor se transformou em alegria, porque hoje eu estou podendo ajudar essas crianças que sonham um dia querer pisar na passarela, que sonham um dia ter um momento de estar em um jornal, de estar em uma revista e mostrar o talento que existe dentro dela. E eu sempre digo na minha fala que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, nem permitir que ninguém corte as nossas asas, porque a gente pode voar além do que imaginamos, porque o que vem de negativo é balela, é para botar a gente lá embaixo, e ninguém vai conseguir fazer com que caímos de novo, porque a gente está aqui para voar, e bem alto. As dificuldades são inúmeras, porque a gente está falando de uma estrutura, está falando de todas as instituições, estamos falando de algo que foi construído a partir disso e que vai trazer diversos reflexos em diversas áreas. Na Biomi, nós estruturamos a nossa metodologia com base em 4 pilares, então cada um deles enfrenta um desses problemas. Como, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente faz é o cuidar do emocional. Então, o pilar emocional é fundamental. Existem os efeitos psicossociais do racismo, do machismo, da misoginia. Esses efeitos psicossociais, eles são pouco abordados nos escritórios, nos consultórios de terapia, são pouco abordados ainda como temática, mas a gente vê o quanto que é constante alguns bloqueios emocionais, algumas crenças limitantes que cada um de nós alimenta, a síndrome de impostora, a solidão institucional da mulher negra, a gente fala isso de solidão, não apenas do ponto de vista do amor romântico, mas a solidão de se estar sozinha nos espaços. A gente vê como as nossas histórias elas se completam e o quanto que parece que estamos falando da mesma pessoa, porque esse sofrimento, essas dores e também essa potência, ela vem herdada dessa nossa ancestralidade. Então, essa dificuldade emocional nós abordamos a partir de uma perspectiva afrocentrada, como toda a nossa metodologia ela é afrocentrada, para cuidar das nossas dores, para poder entender que podemos voar,
para isso, a gente tem que liberar as nossas crenças limitantes, liberar os nossos medos. Nós temos um outro pilar, que é o pilar físico, é entender o nosso corpo enquanto um corpo belo, entender a nossa estética também como linguagem, aceitar nossos cabelos, nos olhar nos espelhos e saber que ali existe uma beleza que não é a beleza que foi programada por toda uma estrutura racial a nos colocar como corpos menos belos, como corpos menos atraentes, como corpos menos aceitáveis. E quando você entende a sua própria estética, entende o seu próprio corpo, se conecta fisicamente com você própria, tanto nessa aceitação quanto a partir de movimentações com dança popular, com afro-yoga, tudo isso nós fazemos para lidar com essa dor da não aceitação dos nossos corpos em vários espaços. Um outro pilar nosso é o que a gente chama de pilar espiritual. E quando a gente fala de espiritual, nós estamos falando de religiões ou não, mas simplesmente de entender e se entender como parte de algo, como integrante. E aí vem o quilombismo de Abdias, inspirando essa nossa parte, nosso pilar, e também a filosofia do Ubuntu, do reconhecer que eu sou porque nós fomos, eu sou porque nós somos, eu sou porque nós seremos, que cada mulher negra é uma legião, como diz Linda Quebrada. Cada mulher negra é uma legião. A gente não anda só, efetivamente não anda só. E perceber isso também nos ajuda a lidar com essa solidão que nos impõe, com essa sensação de ser impostora, com essa sensação de viver uma vida que não é sua. E, por fim, nós temos o pilar intelectual, que é justamente tanto para monetizar os nossos saberes, e aqui nós ofertamos diversas formações, a Baomi oferta diversas formações, tanto voltado para pessoas negras quanto para pessoas brancas. A gente atua na capacitação do setor público, não só nas questões raciais, mas em outras questões, seja monetizando os nossos saberes, dando oportunidade para que várias mulheres negras possam ali trazer o seu conhecimento e ter essa monetização. E nós temos também as próprias formações internas de busca, não só de conhecimentos instrumentais, como um conhecimento para passar no concurso, ou como conhecimento sobre startup, que nós temos um projeto chamado Baomi Black Coach, que é uma incubadora, e que faz esse papel a partir de todos esses pilares, fortalecer as pessoas para que elas possam empreender, ou para que elas possam também construir os seus próprios planos de carreira, de vida. Então, para cada dor, a gente já tem que visualizar soluções. Porque se a gente ficar preso no passado da dor, se a gente olhar para trás e entender só as dores, só as mutilações, só as violências, a gente termina mantendo um pacto com o nosso clã, que é um pacto ainda de dor, ainda de sofrimento. A gente continua mantendo um pacto, que é um pacto de escassez ainda, porque a gente começa a se sentir culpada, né, que não pode ter acesso a algumas coisas, enquanto várias das nossas não. E eu vou dizer para vocês que esse pacto tem que ser rompido, olhando para trás e vendo a nossa potência, vendo a potência das nossas ancestrais, desde as quilombolas até as vendedoras de acarajé, aquelas que alforriaram, que compraram a liberdade e que lutaram. E é esse passado de potência que a gente tem que resgatar quando a gente fala sobre isso. A gente já está chegando ao final, né? São 4 mulheres com tantas histórias, tantas vivências para compartilhar. Precisaríamos de uma tarde inteira, eu acredito, para a gente ter tudo aqui. Mas eu queria que vocês pudessem fazer as considerações de vocês. Fiquem à vontade para fazer as considerações finais, que a gente está encerrando. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e vivenciar e presenciar a gente nesse espaço, né? Vamos? Eu gostaria muito de agradecer, né? Foi uma experiência incrível estar com vocês. E dizer que é daqui para frente, né? Eu acho que quando a gente fala de afrofuturo, não é daqui a 50 anos, é agora. A gente precisa imediatamente construir o futuro, tipo amanhã. Então, quando essas falas potentes todas se encontram, é sobre isso, né? Sobre podermos entender que a gente está construindo um império agora. Não há possibilidade alguma de retrocesso. Ainda que a gente esteja vivendo um retrocesso, mas para populações negras é muito caro o que a gente construiu nesses últimos 15 anos. E aí é daqui para frente, né? Daqui para adiante. Então, não achem que estamos paradas, não achem que nossas vidas ceifadas todos os dias vai fazer com que a gente acabe, porque não irá. Não fez no passado, não fará agora. Só que a gente precisa que todos olhem
e caminhem com a gente para esse futuro libertador que a gente tem construído, né? Eu queria muito poder ver nossos impérios, nossos reinados aí. Eu não sei se conseguirei, mas eu tenho trabalhado para isso. Então, acompanhem a gente, acompanhem cada uma de nós. O Lendo Mulheres Negras hoje não é só mais um projeto literário, é também uma editora. E a gente tem trabalhado muito para que mais mulheres negras publiquem, que a gente possa divulgar ainda mais essa literatura e que a gente não fale só de dor, mas fale de amor, fale de amizade, fale de nossas relações, porque a gente tem muito mais para mostrar, né? E eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada, Nath, pela sua mediação. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para poder trocar mais e construir mais futuros possíveis. Bom, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui ampliando o meu conhecimento ao ouvir tantas histórias e compartilhar também a minha história. Percebam que somos 5 mulheres negras em cima desse palco e quantas outras ainda precisam estar aqui contando suas histórias e compartilhando suas vivências, e que esse espaço não se limite a nós, né? Que ele seja cada vez maior, se amplie cada vez mais, dando espaço para mulheres negras, para produções pretas também. E agradecer mais uma vez. E eu acho que é isso, né, gente? Que a gente possa caminhar mais, que a gente possa usar o nosso conhecimento para fazer com que outras pessoas cresçam com a gente, porque de nada adianta o nosso conhecimento guardado aqui dentro da nossa cabeça, mas que tudo que a gente aprendeu, que a gente consiga colocar isso para fora de uma forma que faça outras pessoas crescerem junto com a gente, porque a intenção é essa, né? Que todo mundo tenha visibilidade, que todo mundo cresça e consiga mostrar suas produções por aí. Obrigada. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez, né, que estou muito feliz de estar aqui contando um pouco da minha história, né, para que pessoas que não conheciam e hoje conheceu a história de Verônica Santana, assim como de todas nós que estamos aqui no palco, dos nossos projetos que precisam ser vistos de uma maneira assim mais clara, com mais amor, com mais sabedoria, né? Respeitando uns os outros, e dizer que de verdade eu estou assim feliz de verdade. Eu sempre digo em todas as minhas falas, eu agradeço a Deus, né, pelas oportunidades, por ter este momento de estar passando, expressando as coisas que eu sinto, as oportunidades que estão surgindo dentro do projeto e nas nossas vidas, né? E que possamos cada dia ser pessoas melhores, com um olhar melhor, que a gente possa olhar o outro com mais amor e não com a piedade, né? Porque o amor prevalece bem mais do que tudo. E dizer que estou, assim, definitivamente feliz e muito obrigado por vocês nos emprestarem os ouvidos de vocês. Eu gostaria de agradecer ao Festival Scream por essa oportunidade, agradecer à minha equipe da Baume Juristas Negras. Hoje Pedro está representando aqui, mas temos muitas pessoas envolvidas no projeto. E antes, se eu passaria um papel dizendo assim, quem quer ser minha amiga ou meu amigo, hoje eu faço outro convite, venha se aquilombar com a gente, procure a Baume Juristas Negras, @ABaume-Juristas-Negras. Por enquanto, as nossas redes do Abaiomi Hub ainda não estão funcionando, mas pela Abaiomi, o Instituto Abaiomi, vocês vão encontrar. Quem quiser continuar essa conversa comigo, pode me procurar no Instagram também, @professora Kiara, e dizer a vocês que é um processo, é um movimento, essa luta constante por liberdade. Muito obrigada, obrigada a cada um de vocês por essa troca lindíssima. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui até agora, nos ouvindo. E a liberdade, como diz Conceição Evaristo, é uma luta constante.
A gente precisa se aquilombar em qualquer lugar que estejamos. Hoje é dia de Santa Bárbara, né, gente? Então, a verdade para nós, Yansan, eu não poderia deixar de dizer a vocês que eu lancei um livro, junto com a promotora de justiça aqui na Bahia, Lívia Vaz, que chama A Justiça é uma Mulher Negra. Eu queria que vocês depois pesquisassem e vissem a capa, porque eu não estou com o exemplar aqui, porque eu encontrei Carlinhos Brau no aeroporto e dei a ele o meu livro, e aí fiquei sem. Mas vejam, porque tem muito a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com Matamba, com Yansan, e é isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.